Meu nome é Rogério, sou fisioterapeuta da empresa Oxy System, tá? Aqui nossos contatos. E hoje a gente vai falar bem rapidamente do LTV 1200, o ventilador, né, beira de leito, ou para transporte, pediátrico adulto. Ele ventila pacientes pediátricos acima de 5 quilos, sem limite superior de peso, tá bom? Tem uma bateria interna que dá autonomia de 1 hora de funcionamento fora da rede elétrica. Se tiver uma fonte de energia externa, né? Ele tem uma fonte bivolt, tá? De 100 a 240, então a gente pode conectar em qualquer tomada. Importante, sempre conectado na rede elétrica, para que a bateria sempre esteja carregada, tá bom? Aqui na lateral, o que a gente tem? Isso aqui é um cooler de resfriamento, serve para resfriar componentes eletrônicos lá dentro do ventilador. Entrada, né, de energia elétrica, através da fonte. Comunicação de dados. Aqui, entrada de oxigênio, né? Tem um tampão, só caso a gente não esteja utilizando, a gente tampar lá, para evitar que sujidade, esse tipo de coisa, acabe entrando lá para dentro do blender. E aqui é a entrada de ar que a turbina dele, que fica aqui, pega para gerar fluxo e mandar para o nosso paciente aqui por essa saída, tá bom? Então aqui é a saída do ramo inspiratório. Aqui eu tenho conexões de sensores, então ó, as duas de cima são do sensor de fluxo e a de baixo, né, a terceira ali, é da válvula exalatória. Esta saída aqui é porque o ar que entra no ventilador para resfriamento, que vem por esse cooler, passa lá por dentro, passeia dentro do ventilador e sai por aqui, tá? Para resfriar. E aqui é a saída sonora. Está até dizendo ali, né, para tomar cuidado, alarme audível, não obstruir a saída, tá bom? Aqui o nosso circuito. Tá? Já está com o pulmão teste aqui só para facilitar aqui a minha manipulação. E aqui, vamos lá, no Y. O Y, eu tenho duas linhas, né, conectadas aqui nesses cotovelinhos. Uma mais perto do paciente e uma mais longe. A mais perto do paciente é branquinha e a mais longe do paciente é amarelinha, certo? Elas pegam o fluxo daqui e mandam lá para o ventilador para poder fazer a leitura de alguns parâmetros. O Y ele vem em dois ramos, o ramo INS, tá? Que vai conectado aqui. Vou conectar lá. Isso. O ramo ES. No ramo ES eu tenho uma válvula exalatória, tá? Para ela fechar a saída de ar aqui durante a fase inspiratória. Então, junto com ela vem uma mangueirinha, vai, né? Tá juntando com as duas mangueirinhas que vem lá da ponta do Y. Tá? Então, eu tenho 3 mangueirinhas aqui para conectar no nosso ventilador. Tudo bem? Então, vamos lá. A da válvula exalatória é uma conexão simples. Então, eu vou encaixar ela lá embaixo. Certifico de que foi até o fim lá. Porque se estiver mal encaixado qualquer uma dessas peças, ele fica dando desconexão do circuito, tá? Então, ó, amarela no amarelo, branco no branco. Encaixei a amarelinha lá, rosqueio. Me certifico que ela esteja bem coaptada, tá? Rosqueada até o fim, para garantir que não dê alarmes indesejáveis, tá? Eu venho, encaixa a branquinha lá, rosqueio até o fim, tá? Pronto, está conectado lá. Aqui na frente do ventilador, o que a gente tem? Vamos lá, de cima para baixo. Tem uma barra gráfica aqui, ó, né, com escala numérica, que mede a pressão inspiratória no nosso paciente, tá? Um botão de seleção e uma telinha de monitorização, né, de alguns parâmetros que são lidos, no caso, lá na ponta do Y, certo? Alguns indicadores ali, ó, o primeiro é de esforço do paciente, o segundo que ele está conectado a uma bateria externa, no caso ali rede elétrica, nível de carga dessa bateria, né, verde lá, significa que está totalmente carregada, nível de bateria, ela só acende quando o ventilador estiver funcionando fora da rede elétrica, tá? Aí ele mostra pra gente o quanto que tem de bateria, a bateria dele dá autonomia de 1 hora de duração, tá? Fora da rede elétrica, ok? Continuando aqui, ó,
nos controles, o que a gente tem? Cada parâmetro tem o seu local específico e o seu botãozinho para a gente acionar ele. Frequência respiratória, volume corrente, em ml, né? Pressão controlada, tempo inspiratório, pressão suporte, FO2, sensibilidade e aqui no cantinho, PIP. Reparem uma coisa que está escrito aqui, ó, pressão suporte e na pressão controlada. Elas são acima da PIP, tá? Por exemplo, se eu colocar 5 de PIP e 10 de pressão controlada, por exemplo, ele vai somar os 10 daqui mais os 5 daqui, vai chegar em 15 aqui, tá bom? Alarmes de alta pressão expiratória, baixa pressão expiratória e volume minuto baixo. E o botãozinho de silenciar e resetar os alarmes, tá? O limite de alta pressão, além de ser um alarme, ele é literalmente um limitador, ok? Ele nunca vai deixar a pressão passar do que a gente determinar aqui. Botão de liga e desliga. Aqui eu seleciono o modo ventilatório, se eu vou ventilar volume ou pressão. Modalidade, né? Assistido controlado, SMV ou ventilação não invasiva. Pausa INS e pausa ES, a gente já fala deles. Respiração manual, fonte de baixa pressão de O2, bloqueio do painel e um botãozinho aqui para a gente aumentar ou diminuir os parâmetros quando a gente ajustar, tá bom? Então vamos lá, liga e desliga. Apertei. Ele liga o ventilador. E aí, ó, ele já vai me fazer uma pergunta aqui. É o mesmo doente, ou se eu girar aqui nesse botão, ó, ou é o novo? Se eu deixar ele mesmo doente e clicar nesse botão, selecionar, ele vai fazer o quê? Ele vai manter a mesma configuração que estava antes de ter sido desligado, tá? Se eu colocar novo doente e apertar o seleção, ele vai me perguntar ainda se é um paciente infantil, pediátrico ou adulto. Infantil, ele pega uma faixa de pacientes, né? Ele pressa e ajusta, imaginando que o paciente tem entre 5 e 10 quilos. Pediátrico, ele assume que o paciente, né? Ele acredita que o paciente tem entre 10 e 40 quilos. Adulto acima de 40 quilos, ok? Vamos supor que fosse um adulto. Deu um ok. Ele já deixou pré-ajustado, já estava, né? Porque ele tinha sido desligado com padrão de fábrica. A única coisa que eu tinha mexido foi na PIP de 5. E foi para 0, que é o padrão inicial dele. Tá? Se eu quiser mexer com qualquer parâmetro, qualquer ajuste, eu clico. Só vai ficar aceso o parâmetro que eu selecionei. Aumento ou diminuo com o botão giratório aqui. E clico de novo em cima para confirmar. Quero aumentar minha frequência respiratória. Clico nela. Aumento e diminuo aqui, ó, com esse botão. E confirmo lá. 11, quero 15, por exemplo. Coloco lá. Confirmo lá, certo? Bem facinho aí. Reparem que tem alguns parâmetros que estão acesos e outros apagados. Por exemplo, pressão controlada e pressão suporte. Por quê? Se a gente olhar aqui embaixo, a gente está ventilando ele a volume em assistido controlado, certo? Para mudar modo, vou clicar aqui. Reparem que a pressão está piscante. Para ele passar para a pressão, eu preciso clicar de novo em cima enquanto ele estiver piscando. Senão, ele parou de piscar e se manteve em volume. Vamos lá, cliquei. Enquanto estiver piscando, eu clico de novo. Apagou o volume, acendeu a pressão aqui também. Então, agora a gente está ventilando a pressão. Quero ventilar assistido em SMV. Está em assistido controlado. Pressão suporte está apagada. SMV, clico de novo, acendeu lá. Agora ele está ventilando com o ciclo se baseando na modalidade em SMV, tá bom? Pausa INS, pausa ES. A pausa inspiratória só faz se eu estiver ventilando a volume, tá? Então, se eu clicar, só aparece lá em cima, pausa ES. Se eu clicar de novo, ela some. Reparem uma coisa, vou passar para volume. Clico enquanto estiver piscando. Passou para volume. Pausa INS. Se eu clicar, fica piscante. Clico de novo. Pausa ES. Enquanto ele estiver piscante, eu consigo executar a manobra. Ele não faz sozinho, tá? Quer ver? Não vou apertar nada. Ele vai parar.
Ele demora 30 segundos para passar. Então eu vou pular, tá bom? Ó, apertei. Vamos lá. Vou apertar de novo, ó. Apertei lá nele, tá piscante. Enquanto estiver piscando aqui e tiver escrito pausa ins, eu vou apertar de novo e vou manter pressionado. Repare uma coisa, apertei. A luz está acesa direto, ó. Ele sustenta a inspiração, fica mostrando pra gente lá a pressão platô, e eu mantenho pressionado até ele soltar. Ele soltou sozinho, porque ele terminou de fazer o cálculo. Aí ele mostra a pressão platô, complacência estática, pressão de distensão alveolar. Ah, eu quero fazer auto-pip. Clico. Auto-pip não, pausa ex, né? Perdão. Que pausa ex é pra gente fazer a aferição de se tem ou não auto-pip, né? Então, enquanto tiver escrito pausa ex, o pausa ex, como vocês viram, funciona tanto a volume quanto a pressão. Aperto e mantenho pressionado. Ele sustenta a expiração por 5 segundos e solta, mesmo comigo pressionando, ó. E ele mostra lá se está havendo ou não auto-pip, tá? Respiração manual, toda vez que eu clicar, ele acende a luzinha, ó, e manda um ciclo para o paciente. Então, cliquei, ele manda. É que eu apertei muito um em cima do outro, então por isso que ele deu um alarme ali. Parou, não apertei mais, ó. Resolveu o problema do alarme. Tá interessante isso. Pelo seguinte, alarme de alta pressão, deu porque eu apertei, né? Várias vezes consecutivas. O que acontece? Mesmo resolvido o alarme, ele continua piscante. Não está apitando, mas ele está mostrando aqui que houve um alarme e ele fica indicando para a gente o que é. Para parar de piscar, eu aperto o botão de reset aqui, ó. Pip alto, ó. Vou resetando, ele vai sumindo os alarmes ali, tá bom? A mesma coisa acontece aqui. Lembra que eu tinha comentado que precisa estar bem coaptado, ó. Por exemplo, vou rosquear um pouquinho aqui. Nem precisa muito, soltei um pouco, ó. Baixa pressão, volume minuto baixo. Se eu desconecto totalmente, ele dá circuito desligado, dá um monte de alarme. Então por isso que é importante que essas conexões aqui estejam bem encaixadas, tá bom? Aí resolvi lá, ó, vou silenciando aqui e resetando, ele some tudo, tá? Volume minuto baixo ainda, né? Fazer mais uns ciclos, ele vai já sumir esse alarme. Certo? Fonte de baixa pressão de O2. Eu tenho um blender que ele me permite de 21 a 100% de O2, né? Se conectado a uma fonte externa de oxigênio. Se eu tentar sem estar conectado no oxigênio, ele está alarmando lá, ó, baixa pressão de O2, tá? Ó, vou perto lá, vou colocar 21. Resolvi o alarme, fica piscante, né? Como a gente já tinha visto agora há pouco. Reseto lá, tá? Essa fonte de baixa pressão de O2 é o seguinte, ó, se eu apertar e segurar, ele desliga o blender. Aí eu consigo ofertar o oxigênio dele aqui através de fluxômetro, ou direto de um cilindro, né, um fluxômetro conectado num cilindro, ou num concentrador de oxigênio, por exemplo. Esse ventilador já foi utilizado muito em home care, justamente por essa praticidade, ter turbina e tudo mais. E aí o que acontece? O consumo de oxigênio é menor. Aí eu coloco quantos litros eu quero lá no fluxômetro, ele manda o oxigênio aqui, né, nos fluxos, 5, 10, quantos litros, né, o fluxômetro lá permitir, e já agrega direto aqui na turbina para mandar para o nosso paciente. O consumo de oxigênio é muito menor se eu ofertar oxigênio para ele por fluxômetro, tá? E aí a gente tem que acompanhar o quanto a gente tem que abrir mais, né, ou fechar o fluxômetro de acordo com a oximetria do paciente, tá bom? Passar ele, aperto, mantenho pressionado, ele volta para o blender ativo, tá? Aí eu preciso estar conectado com uma fonte de alta pressão de oxigênio, tá bom? Bloqueio do painel, se eu apertar e manter pressionado, ele acende a luzinha, ó. O teclado fica bloqueado, tudo que eu apertar ele parece aqui bloqueado e pisca aqui. Para desbloquear eu aperto, mantenho pressionado um tempinho, ele apaga a luzinha, já permite eu fazer qualquer ajuste que for necessário, tá? Então, só relembrando, para mudar os modos, clico enquanto estiver piscando, clico de novo, ele já muda lá, ó, tá? E aí a gente clica e ajusta o quanto que quer aí
de valores, certo? Aqui em cima ele fica mostrando os parâmetros, a frequência respiratória, volume corrente exalado, volume minuto, relação em Zs, pressão de pico inspiratória, pressão média de vias aéreas, PIP, né, voltou lá. Tá? Então, como eu tinha comentado, a pressão inspiratória de pico é sempre somatória, que nem tá 15 aqui, 5 aqui. Ele vai monitorar pra gente ali, ó. Se eu for, a pressão de, né, se eu clicando, ele vai mudando conforme eu quero, tá? Pressão inspiratória de pico 20, a somatória das duas aí, tá bom? Vamos falar da bateria aqui. Então ele está na rede elétrica, certo? Vou desconectar aqui. Vamos se consigo com uma mão. Desconectei. Corrente desligada, tá? Que eu consigo apertar aqui, ó. Silenciar, vai ficar piscante. Clico de novo, resetei. Ele mostra aqui, ó, nível de bateria. São 3 cores, gente. Verde, igual tá agora. Laranja e vermelho. Verde, 100% de carga, ou seja, 1 hora de bateria. Aí eu vou manter ele assim. Vai acabando a bateria, vai acabando, vai acabando. Quando estiver restando 60% da carga da bateria, que dá aproximadamente 40 minutos, ele vai dar um outro alarme aqui, que eu consigo vir e silenciar. E aí eu tenho 40 minutos quando ficar aqui laranjinha, tá? Vai dar um alarme, vai ficar laranja, que eu reseto, tenho 40 minutos. Aí a bateria vai acabando. Quando estiver faltando 10% da carga de bateria, que dá em torno de 5 minutos, essa luzinha vai ficar vermelha, vai dar um alarme aqui de bateria baixa, eu consigo silenciar, e aí eu sei que eu tenho 5 minutos aproximadamente, quando ficar vermelha. Quando estiver faltando 1 minuto para a carga, né, para o ventilador desligar, eu não consigo nem silenciar. Ele vai ficar apitando esse 1 minuto incansavelmente, que é para a gente arrumar uma fonte externa de O2, tá? E um detalhe legal, depois de 1 minuto do ventilador funcionando na bateria, né, ele apaga toda a tela. Para quê? Para economizar a carga de bateria, né? Então, a tela toda acesa aqui, né, o visor todo aceso, vai consumir bateria também. Então, depois de 1 minuto na bateria, ele desliga a tela. Aí é só apertar qualquer botão ou só de girar aqui, ó, ele já volta a acender para a gente conseguir manipular. Passou 1 minutinho sem ninguém pôr a mão nele, ele apaga a tela, mas continua ventilando normalmente, tá bom? Muito obrigado, e qualquer dúvida que tiver aí, precisar de um auxílio, a gente está à disposição para poder ajudar aí, tá bom? Um abraço.